Fala pessoal, tudo bem? Professor Rogério aqui novamente. Dessa vez a gente vai dar continuidade à aula de eletrodinâmica. Dessa vez iremos abordar a parte de exercícios, tá certo? Aula de número 2. Então vamos lá. Essa primeira questão ela trata de uma questão de certo ou errado e a gente vai julgar cada alternativa em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A questão ela diz o seguinte: alguns aparelhos elétricos consomem mais energia elétrica que outros. Por exemplo, chuveiros e ferros elétricos são considerados os grandes vilões do consumo residencial ao transformarem energia elétrica em energia térmica, pelo efeito Joule. Com relação aos conceitos e processos físicos envolvidos no funcionamento de aparelhos domésticos, julguem o item. O chuveiro e o ferro elétrico, o chuveiro e o ferro elétricos são considerados aparelhos resistivos. Até aqui está tudo certo, certo? Até essa parte aqui da questão está correta. Uma vez que seu adequado funcionamento depende do uso do resistor. Perfeito, né? Essa alternativa é verdadeira. Então vejam só, chuveiro e ferro elétrico são considerados aparelhos resistivos? Sim. Por quê? Porque ele possui resistência, tá certo? E uma vez que seu adequado funcionamento depende do uso de resistores, perfeitamente. Uma vez que eles são aparelhos que possuem resistência, os resistores, né? Que são elementos do circuito, em caso de um resistor desse vier a queimar, o aparelho ele não vai funcionar corretamente, tá certo? Então, no caso aí do chuveiro elétrico ou do ferro elétrico, se a resistência queimar, acabou, se não funciona. A alternativa 2 diz o seguinte, o item 2 diz, o chamado efeito Joule surge com a passagem da corrente elétrica por um condutor, que ao exercer resistência a essa passagem, se aquece, emitindo radiação térmica na forma de calor. Perfeitamente. A narrativa da questão descreve perfeitamente o efeito Joule da corrente elétrica, tá certo? Visto na aula anterior, né? A gente viu que era o conceito de corrente de efeito Joule, que é quando a corrente elétrica ela passa pela resistência. A resistência ela serve para dificultar a passagem da corrente elétrica. Em função disso, a resistência aquece com a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, esse é o efeito Joule da corrente elétrica, tá certo? Então, vamos lá. A questão 2 ela diz o seguinte: muitos eletrodomésticos utilizam do fato da corrente elétrica em um condutor gerar calor, tá? Então, vou marcando aí. Este fenômeno também é responsável pela perda de energia em fiações e pode inclusive gerar incêndios, em caso de curtos circuitos. Assinale a alternativa que apresenta o nome deste efeito elétrico. Então vejam, minha gente, a narrativa da questão ela trata justamente do efeito da corrente elétrica, tá certo? Então, portanto, a narrativa descrita na questão ele remete ao conceito de efeito Joule da corrente elétrica, tá certo? Que está presente aqui na nossa letra A, ok? Então, vamos lá. A questão 3, ela diz o seguinte: em um fio metálico, a aplicação de uma DDP entre seus extremos provoca nele uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. O número de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo é aproximadamente D. Então, observe o detalhe. Nós temos a intensidade da corrente que ele deu e 10 amperes. Nós temos o tempo, ΔT, 10 minutos, tá certo? Só que esse tempo a gente tem que trabalhar ele em segundos. 10 minutos corresponde a 600 segundos, tá certo? Então, se um minuto tem 10 segundos, ou melhor, se um minuto tem 60 segundos, então vou ter que multiplicar 10 por 60, tá certo? Logo, nosso tempo vai ser 10 vezes 60.
que dá 600 segundos, tá certo? Então, um tempo é de 600 segundos. Então, vejam o detalhe. A gente sabe também que a intensidade da corrente ela é dada por a quantidade, a carga, né, pela variação do tempo, tá certo? Então, se eu quero saber quem é a carga, eu passo aqui o nosso ΔT multiplicando para cá, ó, tá certo? Logo, a minha carga vai ser o quê? ΔT vezes o I, certo? Só que note um detalhe. Ele quer saber o número de elétrons, tá certo? Que chega ao polo positivo. Então, a carga elétrica ela é dada pelo o número de elétrons vezes a constante eletrostática, que é menos, a carga elétrica é o número de elétrons vezes a constante eletrostática. E detalhe, a constante eletrostática, esse E, tá? Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo? Então, essa informação aqui vai ser importante. Então, vejam só. A gente deu inicialmente aqui na questão, a gente sabe que a carga é ΔT vezes I, tá certo? Então, vamos lá, vamos reescrever isso aqui embaixo. A nossa carga é o ΔT vezes o I, tá? Só que esse ΔQ, o que aqui a nossa carga é quem? Vale essa expressão aqui, ó. N, que é o número de elétrons, vezes a constante eletrostática. Então, no lugar de Q, eu vou colocar essa expressão aqui, tá? Vou até colocar com outra cor aqui, ó. No lugar de Q, eu vou escrever essa expressãozinha aqui, ó. N vezes E, tá certo? Então, aqui eu vou escrever, vou colocar nessa expressão aqui, no lugar do Q, N vezes E. Então, no lugar de Q, eu vou colocar N vezes a minha constante eletrostática. Isso tem que ser igual a ΔT vezes I, tá certo? Então, observe o detalhe. Se eu quero saber quem é o N, o número de elétrons, eu vou passar esse E dividindo. Então, eu vou só reescrever isso aqui em cima para ficar mais organizado aqui. Então, N, que é o número de elétrons, vai ser ΔT vezes o I dividido pela minha constante eletrostática, tá certo? Então, agora é só substituir. Olha, vejam só. No lugar do T, eu vou colocar quem? O tempo, não é isso? A minha variação do tempo, que foi 600 segundos. 600 vezes o I, que é 10, tá? 10. Tudo isso dividido pela minha constante eletrostática, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo, minha gente? Isso aqui é uma constante. Então, isso aqui vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo? Ó, 600 vezes 10, vou colocar aqui, tá? 600 vezes 10 dá 6.000. 6.000 eu posso escrever como sendo 6 vezes 10 elevado à terceira, tá certo? Porque 10 à terceira é 1.000. Tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo? Então, note em detalhe que o número de elétrons N é igual a essa expressão aqui, ó, 6 vezes 10 à terceira dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, eu posso escrever da seguinte forma. Posso escrever como sendo 6 dividido por 1,6, que multiplica
10 a terceira dividido por 10 a menos 19, tá certo? Eu escrevi dessa forma porque é mais fácil quando for fazer a divisão, porque eu posso dividir aqui direto aqui, ó, 6 por 1,6 e trabalhar apenas com a minha potência de 10 aqui, ó, tá certo? Então, deixa eu só trocar de cor aqui para a gente... deixa eu pegar aqui um verde. Para a gente fazer essa divisãozinha aqui, ó. Como é que eu faço para dividir 6 por 1,6? Tá? Eu quero dividir 6 por 1,6. Tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. Então, dividir 6 por 1,6 é a mesma coisa, tá? Que eu dividir 60 por 16. Por quê? Eu vou multiplicar todo esse número aqui por 10, ó. Então, se eu multiplicar 6 por 10, isso aqui vai ficar 60, tá? E 1,6 por 10 vai dar 16. Ou seja, eu vou estar eliminando a minha vírgula, tá certo? Então, quando eu fizer essa divisão aqui, ó, 60 dividido por 16. Quanto é que dá isso, tá? Ora, 60 dividido por 16, eu vou encontrar 3, tá certo? 3 vezes 16 dá 48. 48 para 60, 12, tá certo? 12. 12 é menor do que 16, eu não posso dividir, então eu acrescento um zero aqui e uma vírgula, certo? 120 dividido por 16 dá 7. 7 vezes 16, 112. Opa, 112. 112 para 120 vai quanto? 8, tá certo? Então, agora eu acrescento um zero. 80 dividido para 16, 5, tá certo? Então, quando eu dividir 6 por 16, eu vou encontrar 3,75. Então, N vai ser 3,75 vezes, ó, agora eu trabalhar só com essa potência aqui de 10, ó. Eu tenho uma divisão de potência de 10. 10 a terceira dividido por 10 a menos 19. Quando eu divido potência de mesma base, o que é que acontece? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, a base é 10. Vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes, que são 3 menos 19, certo? Então, 3 menos o menos 19, tá certo? Logo, ó, quando eu fizer essa operação aqui, o que é que vai ficar? Nós temos que o nosso N, que é o número de elétrons, vai ser 3,75 vezes 10, ó, 3 menos 19, menos com menos vai dar mais, tá certo? Então vai ficar 3 mais 19, tá certo? Então vai ficar 3,5 vezes 10 a 3 mais 19 dá 22, tá ok? Logo, ó, isso aqui vai ficar N igual a 3,75 vezes 10 elevado a 22. Ou seja, 3,75 vezes 10 a 22 elétrons, tá certo, minha gente? Então, isso aqui é a resolução dessa questão, ok? Então, passando para a questão adiante, temos o seguinte. Questão 4, ela vai dizer o seguinte. Pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulomb a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, é uma questão bem tranquila, tá certo? A questão ela diz o seguinte. Ele deu a carga, que é de 12 coulomb. E ele diz o seguinte, que a secção reta do condutor de eletricidade passam 12 coulomb a cada minuto. Ou seja, a cada 1 minuto passam 12 coulomb de corrente. Tá certo?
Então, isso significa o quê? Que se a cada 1 minuto passam 12 coulos, quer dizer que a cada 60 segundos. Então, o tempo aqui, ó, nosso ΔT é 60 segundos, tá certo? E ele quer saber a corrente, que é a intensidade, I. Pronto, agora ficou tranquilo, tá certo? Agora é só partir para o abraço. A gente sabe que a intensidade da minha corrente era dada pela carga, isso dividido pelo tempo, tá? Basta a gente agora substituir, ó. Isso implica que o I é igual a carga que vale quanto? 12 dividido por o tempo que vale quanto? 60, tá certo? Então, quando a gente fizer essa divisão, né, 12 por 60, a gente vai encontrar, eu acredito que 0,2 amperes, tá certo? Mas só por via das dúvidas, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 60, né? 12 é menor que 60, eu não posso dividir, eu acrescento um zero e um zero e vírgula aqui, tá certo? 120 dividido por 60 dá quanto? 2. 2 vezes 60, 120. Para 120, 0, tá certo? Então, de fato, 12 dividido por 60 é igual a 0,2 amperes, tá ok? Então, essa é a resposta da nossa questão 4. Então, seguindo adiante. A questão 5, ela diz o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Então, vejam só. Ele quer a corrente elétrica, ele quer saber a carga, tá certo? Então, o que é 5 amperes? 5 amperes é o valor da minha corrente, tá certo? Então, o I, nosso I vale 5 amperes. Enquanto que ele quer saber a carga. Ora, determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Ou seja, em 1 minuto significa 60 segundos, tá certo? Então, o nosso tempo, ΔT, vale 60 segundos. Se fosse em 2 minutos, seria 120 segundos, tá certo? Como ele quer a carga, ele quer o nosso Q, tá? A gente sabe, ó, que o nosso I, ele é dado pela carga dividido pelo tempo. Se eu quero saber quem é a minha carga, eu passo o nosso ΔT simplesmente multiplicando para cá o I, ó, tá certo? Logo, a nossa carga vai ser ΔT vezes nosso I, tá ok? Logo, a nossa carga é igual a ΔT, que vale 60, certo? Vezes o I, que é 5, tá ok? Logo, a nossa carga, 60 vezes 5 é quanto? 5 vezes 6, 30. Acrescenta um zero, tá certo? 5 vezes 6, 30, acrescenta mais um zero que tem aqui. Logo, a nossa carga vale 300 coulomb. Tá? Então, a gente finaliza por aqui, pessoal. Na próxima aula tem mais resolução de exercícios, tá certo? Espero que todos vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.